É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui, mais uma discussão. E hoje vou trazer as principais indicações e as contraindicações eh, relacionadas à mesoterapia, tá? Então vocês vão ver que tem muitas indicações e temos que tomar cuidado também, porque digo que as técnicas, né, elas não são para todos os pacientes, entenderam? Então, por exemplo, tem pacientes que vão se adaptar com a acupuntura, tem pacientes que não vão se adaptar, tem pacientes que vão se adaptar à mesoterapia, à ozonoterapia, à terapia neural, enfim, tem muita coisa aí para a gente poder discutir, beleza? Mas o que que a literatura traz para nós, né, de maneira clássica, né? Quais são as principais indicações que nós vemos para a mesoterapia? Então, a aplicação musculoesquelética, ela já é muito bem indicada, é muito bem estabelecida. Então, existe vários, vou trazer várias referências para vocês, vários livros, vários artigos mostrando indicações clássicas para as disfunções e alterações musculoesqueléticas. Tanto é que, quando nós discutimos, né, o projeto aí do curso, foi de imenso interesse poder fazer essa explicação, porque é minha prática diária tratar dessas disfunções musculoesqueléticas de pacientes com dor. Então, uma indicação clássica que a gente tem aqui, ó, tendinite, ela é muito, muito, muito utilizada. Então, por exemplo, uma tendinite patelar, uma tendinite de Dequervain, uma tendinite de um supraespinhoso. Então, essas indicações para tendinites, elas são muito, muito clássicas. Geralmente, você tem ali uma área do tendão para ser tratada, você não tem um tendão inteiro para ser tratado. E a mesoterapia, né, como técnica de uma área mais específica, uma técnica mais, entre aspas, pontual, o resultado ele é fenomenal para as tendinopatias, beleza? Cervicalgias, a mesma coisa. Então, lembrando, né, quando nós fazemos a puntura ali no nosso paciente, a profundidade que nós vamos atuar, em torno de 4 milímetros de profundidade, o paciente não vai sentir desconforto quando você aplicar a mesoterapia. Diferente de outras técnicas, então, por exemplo, quando você tem ali uma aplicação de ozonioterapia, o paciente ele sente um pouco mais de desconforto. Então, para mesoterapia, não, isso é muito tranquilo e o paciente responde muito bem. Vocês vão ver vários casos clínicos que eu vou mostrar para vocês durante esse nosso material didático. Então, a cervicalgia, cervicobraquialgias também é muito interessante, né? E claro, isso tudo se relaciona com doença musculoesquelética, óbvio, né? Dor oral ou dor orofacial, a mesma coisa. Então, você pode estar pensando num paciente com trismo, num paciente com bruxismo, você pode estar pensando num paciente que tenha uma disfunção, uma disfunção de ATM ou de DTM. Então, essas indicações são bem já estabelecidas com relação à mesoterapia, beleza? Doenças periodontal, também a literatura coloca, né? Então, doenças periodontal e doenças articulares, a mesma coisa, né? Então, lembrando, né? Quando você tem uma articulação de pequeno porte, vamos chamar assim, então, tô na região de um epicôndilo medial, na região de um epicôndilo lateral, são articulações menores, né? Tô numa articulação metacarpo-falangiana, por exemplo. Essas articulações que são menores, no geral, elas têm uma resposta um pouco, né, mais satisfatória, considerando outras articulações de grande porte. Então, por exemplo, se você tem lá um paciente com uma bursite de quadril, uma bursite trocantérica, para nós acessarmos essa via do quadril, por exemplo, na região anterior, é uma profundidade em torno de 6 a 6 centímetros e meio de profundidade. Então, é uma articulação muito profunda. Se você pensar numa articulação de uma vértebra, de uma articulação facetária, nós estamos numa média de profundidade entre 4 a 5 centímetros de profundidade. Então, eu tenho que dispor de outras técnicas para atingir esse tecido mais profundo, beleza? Agora, pensando no quadril, numa via mais lateral, em torno de 4 centímetros, eu já chego praticamente ali, bem próximo à região periarticular, enfim, bursa trocantérica e tal. Então, essas são as indicações clássicas que nós vemos da meso, porém, né, porém, se vocês forem pesquisar na literatura, né, então façam isso até, o que que a literatura também traz? Olha, pacientes em tratamento de acne, voltado aí para dermato funcional,
entra também nas indicações. Pacientes com alopécia, a mesma coisa, ele vai entrar nas indicações. Para o tratamento de celulites, é bem interessante, né, o resultado com a mesoterapia. Tem as mesclas clássicas para o uso na dermatofuncional, então sugiro até quem tem interesse em praticar aí a dermatofuncional, que vai correr atrás desse material, dessas mesclas, porque quando você aprendeu essa técnica, você entendeu as suas indicações, as contraindicações, como que vocês preparam o fármaco, qual que é a profundidade, e vocês já viram o mecanismo de ação, então vocês podem estar, né, migrando para as outras áreas, beleza? Paciente com eczema, a mesma coisa, tem uma indicação. Pacientes com psoríase, pacientes com vitiligo também. Olha só, uso, né, para pacientes com constipação, então vocês podem, né, lembram lá daquelas medicações que eu falei para vocês? Então, espaço cuprio vai atuar em musculatura lisa, então é bem interessante vocês já irem fazendo essas associações. Ah, também a literatura coloca pacientes com depressão, você pode utilizar, então quem for acupunturista vai ter uma facilidade até um pouco maior, porque são vários pontos que são usados na acupuntura, vocês podem pegar esses trajetos e também aplicar a mesoterapia. Pacientes também que têm alergias, que têm fibromialgia, pacientes com cefaleias, pacientes com dificuldade de dormir, pacientes com insônia. Então, a literatura ela traz uma grande, são grandes indicações para você aplicar a mesoterapia. Mas eu costumo dizer para os meus colegas, né, que assim, quando eu não domino um assunto, quando eu não sei o que eu estou fazendo, quando eu não conheço o mecanismo de ação, nesses casos eu vou optar por passar para um colega ou você vai ter que ir em busca desse material para poder expandir aí o seu leque de pacientes dentro da mesoterapia. As indicações, vocês viram, são muito, entre aspas, né, versáteis, por quê? Imagina, eu vou circular desde depressão até alergias e até uma tendinite, então eu passei pela área, né, pelas áreas, né, somáticas, né, com relação à depressão, eu vou tratar uma estrutura, que é um tendão, uma indicação de uma tendinite, então tudo isso vocês vão ter que, pesar muito na balança, né. Qual que é o perfil de paciente que eu quero atender? Então, se você tem um perfil para tratamento mais de dor, de alteração musculoesquelética, foque nas técnicas que vão beneficiar esse tipo de clientela que vocês vão ter, beleza? E olha aqui, né, agora contraindicações, eu acho que vocês têm que prestar bastante atenção, por quê? Nós temos algumas contraindicações que elas vão ser absolutas, tá? E algumas, né, que serão relativas. Então, por exemplo, né, o que que a literatura traz, né? Pacientes em tratamento oncológico, ela coloca como uma contraindicação. Até a referência que eu usei, né, usa uma uma contraindicação que é absoluta, beleza? Só que, se você for puxar outros artigos, ela pode ser uma contraindicação relativa, tá? Entendam o seguinte: se vocês estão diante de um quadro de uma tendinite patelar, estão diante de uma ação, né, local, e o paciente ele tem, vamos colocar um tumor de mama, por exemplo, pode ser feita essa aplicação, não existe uma contraindicação absoluta para isso, tá? Agora, se esse paciente ele está passando por um tratamento de quimioterapia, por exemplo, então ele está aqui, ó, imunossuprimido ou imunodeprimido, e você for entrar com qualquer substância, ele pode sentir desconforto. Então, nesses casos, né, que você tem um paciente imunocomprometido, um paciente em quimioterapia, um paciente que está com muitas disfunções metabólicas, com muitas disfunções hormonais, é um paciente internado, um paciente grave, não tem indicação de fazer nenhum tipo de puntura, nenhum agulhamento seco, são pacientes instáveis, né. Ah, a literatura também não, eu procurei até alguns artigos falando sobre contraindicação para pacientes com síndrome convulsiva ou instabilidade hemodinâmica, e não encontrei nada, mas ele entra nas contraindicações que vocês, não vão poder praticar aí no paciente instável, isso a gente não faz. Qualquer procedimento que você vai principalmente ativar ali
sistema autonômico, qualquer paciente que o estímulo para ele, mesmo um pouco estímulo, pode ser, pode demandar de uma grande atividade, né, homeostática dele, a gente não vai fazer esse tipo de estímulo, beleza? Então, cuidado com pacientes instáveis, tá? Cuidado com pacientes estáveis. Alergia a fármacos, então sempre no seu interrogatório, na sua avaliação, na sua consulta, pergunta para o paciente: "Olha, o senhor tem alergia a algum anestésico, né, utilizado no dentista, por exemplo? O senhor já teve alergia com alguma pomada, com algum uso tópico de algum creme, de alguma coisa?" Então tentam, né, entender se o paciente ele é alérgico a alguma substância nesse sentido. No geral, tá, a mesoterapia, eu vou falar para vocês, ela é uma técnica muito segura, tá? Ela não é uma técnica profunda, ela é uma técnica superficial. Esses medicamentos hoje que eu falei para vocês, né, os medicamentos antiemotóxicos, por exemplo, eles são medicamentos, que, assim, tem muita segurança para você aplicar, não vai ter nenhum problema. Olha, às vezes um paciente ficou com uma vermelhidão, por isso que eu separei um outro material para, né, a gente discutir um pouco dos efeitos, né, ou dos eventos que podem acontecer, que já já eu vou discutir isso com vocês também. Eh, uma outra questão, o uso de anticoagulante, tá, anticoagulante, você tem ali os anticoagulantes, se o paciente ele está controlado, então muitas vezes o paciente ele faz uso de um AS, por exemplo, tá. Então ele é um paciente controlado, ele não é um paciente instável, não é um paciente com risco de sangramento. E aí basta você também, interpretar os exames desse paciente e avaliar, por exemplo, a hemoglobina, avaliar, o TTPA, avaliar o INR, se ele está alargado ou não, todas essas informações vocês vão buscar nos exames de sangue, tá bom? Mas, é como eu disse, mesmo um paciente que esteja anticoagulado e ele é um paciente controlado, tá, ele está com os exames dentro do padrão de normalidade, não há uma contraindicação absoluta para vocês praticarem nesse paciente a mesoterapia, beleza? Então, o uso do anticoagulante, ele vai servir, né, como referência para uma contraindicação, não só da mesoterapia, ele vai ser contraindicado numa terapia neural, numa ozonoterapia, no agulhamento seco. Se você tiver um paciente diabético descompensado, mesma coisa, um paciente com risco de abertura de alguma ferida, vamos pensar no pé diabético. Tudo isso é contraindicado, você tá lá e tá fazendo pontura, por quê? Você vai manter uma janela ali, uma janela de infecção também para esse paciente. Então, isso tem que ter muito cuidado, tem que ter muita cautela. E mulheres grávidas, a gente também contraindica a aplicação da mesoterapia, tá? Mulheres grávidas, né, é o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado, porque você tem uma atividade ali simpática e parasimpática atuando a todo momento na gestante, então é aquilo, né, tem muitas gestantes que oscilam entre uma euforia até uma depressão, e a gente sabe que tem muita liberação hormonal envolvida nesse sentido. Então, não vamos ter problemas com as nossas gestantes, né, não vamos causar ali maiores problemas para nossas gestantes, beleza? Então, tem que ter somente cuidado no que vocês vão aplicar, tem que ter um porquê. Então, eu volto, né, a frisar isso com vocês. A avaliação, pessoal, é o ponto que eu vejo hoje de mais importância na tua tomada de decisão para qualquer técnica terapêutica. Então, se você pensar, por exemplo, numa acupuntura, eu tenho que tomar cuidado com a gestante. Se você pensar numa ozonoterapia, é a mesma coisa, numa terapia neural, numa intradermo, numa mesoterapia, todas essas técnicas, né, o próprio efeito, né, da pontura, quando você coloca uma agulha, então imagina, uma gestante que está em final de gestação, ela sentiu algum desconforto quando você fez uma pontura, e ela pode ali ter uma contração e acelerar um pouquinho o trabalho de parto. Então tudo isso a gente tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado. Então, respeitem as indicações, respeitem as contraindicações, façam um procedimento com segurança, tá? Façam com segurança. E vocês vão ver na nossa aula de biossegurança que eu vou dar só um spoilerzinho aqui para vocês, que a maior complicação da mesoterapia é relacionada com infecção, tá bom? Por que com infecção? Porque o profissional não lava a mão, não sabe manipular uma agulha, não usa uma luva, então tudo isso
por incrível que pareça, acontece e não é pouco, mas isso é uma aula um pouquinho mais para frente sobre biossegurança, fechou então? Bom, vou ficando por aqui, indicações e contraindicações muito tranquilo para vocês, atuarem nos pacientes. Então, recapitulando, doença musculoesquelética, artralgias, tendinites, dores miofasciais, cervicalgias, cervicobraquialgias, tendinite glútea, bursite trocantérica, enfim, tudo isso está muito, muito bem indicado a mesoterapia. E particularmente eu gosto muito de usar, essa técnica nos pacientes que têm alteração cervical. Por quê? Porque a agulha é muito pequenininha, a agulha ela vai penetrar nesse tecido, ela vai ficar uma semana ali liberando essa medicação e o paciente vai sentindo conforto durante algum tempo. Então, vale muito para esses casos. E o trauma da agulha na região cervical, muitos pacientes não toleram. Então, tá aí uma baita técnica para vocês aplicarem nos pacientes. Fechou então? É isso aí, bons estudos e nos vemos daqui a pouquinho na próxima aula, hein? Um abração.